Nunca se viu tantas pessoas feridas na alma. Nunca se viu tantas doenças psicossomáticas como a gente vê nos dias atuais. O coração do ser humano é a representação da alma, dos sentimentos e aonde tudo acontece no âmago da nossa existência. Com muitos corações doentes, a palavra de Deus nos orienta a respeito de uma cura iminente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, tenho certeza que essa palavra vai abençoar sua vida. Vamos lá. Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14, a Escritura diz: "E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." O coração do ser humano é justamente como se fosse uma terra, um campo, onde a semente é semeada. Por exemplo, no Evangelho de Marcos 4 e o versículo 14, o Senhor Jesus Cristo disse: "O que semeia, semeia a palavra." No capítulo 4 de Marcos, o Senhor Jesus, ele está nos contando sobre a parábola do semeador. E aqui nesta parábola, ele nos conta que a semente, ela cai em pelo menos 4 tipos de solo. E eu vou compartilhar com vocês alguma coisa a respeito disso. O coração é justamente a representação deste solo. É como se ele fosse uma terra e esta semente cai. Conforme o Salmo 44 e o versículo de número 21, Deus é aquele que conhece os nossos corações. Porventura, não conhecerá Deus isso? Pois Ele conhece e sabe os segredos do coração. Pela Escritura, pela palavra de Deus, o Todo-Poderoso é aquele que conhece os nossos corações. O ser humano não conhece, né? Certa vez um pastor disse que existem segredos no ser humano que ele vai levar para a sua sepultura. Ele não vai compartilhar isso com ninguém, mas o coração é a sede de todos os nossos segredos. Porém, Deus é o único que conhece os sentimentos, os anseios, os desejos, os segredos mais profundos do nosso coração. E é importante identificar que existem muitos corações enfraquecidos e doentes. A gente encontra na profecia de Isaías, no capítulo 1 e no versículo de número 5, essa expressão: "Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelarieis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco." Nos dias atuais, muitos corações estão enfraquecidos, muitas almas estão abatidas. Como disse na introdução, o aumento dessas chamadas doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, vem crescendo todos os dias. E são milhões e milhões de pessoas que estão sendo afetadas com essas enfermidades que muitas das vezes os remédios, as drogas não podem resolver. Existem corações que também são incrédulos e que não conseguem desenvolver a fé. E nós não podemos esquecer que a nossa vida não pode ser fundamentada nas emoções e nem nos sentimentos do coração, porque segundo Jeremias 17, versículos 9 e 10,
O nosso coração ele é poderoso para nos enganar. Conforme diz a Escritura, não existe nada mais poderoso que o coração para enganar o ser humano. Então, este nosso coração é como a terra que precisa ser semeada, mas precisamos prestar atenção e descobrir que tipo de semente que está sendo semeada em nossos corações. Da mesma forma, como lemos em Marcos 4,14, aquele que semeia a palavra, da mesma forma que Deus tem a sua semente e quer e deseja semear o coração do ser humano, também o diabo, o inimigo, ele também tem a sua semente, e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dessas sementes que o diabo, o inimigo, pode semear no coração do homem e, consequentemente, feri-lo. Se a gente observar, fazer uma vista dentro das Escrituras, vamos olhar que desde Caim o inimigo vem semeando a sua maldosa semente. No coração de Caim, ele semeou a inveja. No coração de Faraó, o inimigo semeou a soberba. No coração dos filhos de Eli, o inimigo conseguiu semear a apostasia. No coração de Saul, foi o primeiro rei de Israel, o inimigo conseguiu semear a desobediência. No coração de Geazi, a ganância. No coração de Sambalat e Tobias, a oposição. No coração do rei Nabucodonosor, a arrogância. No coração de Judas, traição. E é assim que o inimigo tem feito ao longo da história da humanidade. Ele continua a sua missão também nos dias atuais. No livro de Apocalipse 12 e no versículo número 17, a Bíblia diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o diabo sabe que lhe resta pouco tempo e dentro da história da humanidade ele vem semeando a sua semente sem parar. Porém, a palavra de Deus tem cura para os corações feridos. Em 2 Crônicas 7,14, nós lemos no começo dessa transmissão que se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele também orar, buscar a face de Deus e se converter, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Existe uma saída e uma cura para os corações feridos. E essa promessa de Deus, ela tem se cumprido na vida de todos aqueles que creem. Primeiro, chame pelo nome do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo de número 18 e no versículo de número 10, nós lemos: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em um alto retiro. Chame pelo nome do Senhor, ele estará pronto para sarar o seu coração ferido. Em Tiago 4 e o versículo de número 10, está escrito: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O Senhor nos convida a se humilhar. Diante de Deus nos dobramos, mas diante do diabo resistimos. É importante que você tenha essas armas porque elas foram reveladas dentro da própria palavra de Deus. O Senhor também disse em 2 Crônicas 7,14, ore. Você tem orado, você tem falado com Deus, você tem buscado a presença do Senhor na tua vida? Ore. A oração está presente em todas as Escrituras, toda a palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse. Os crentes, aqueles que estão com a alma aflita, desesperados, aflitos, cansados, oprimidos, eles estão orando a Deus. E também, como diz a Escritura, busque a face do Senhor. Buscar a face de Deus, irmãos, é algo muito além do que simplesmente jogar palavras ao vento. Em Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 29,
está escrito: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nota, Deus deseja que você o busque. Você precisa orar, você precisa se dobrar diante de Deus e invocar a presença do Senhor. E finalmente, dentro do texto de 2 Crônicas 7,14, o Senhor nos pede conversão. Muita gente diz que se converteu, mas as suas ações, a sua vida não condiz com aquilo que ele está falando. No livro do profeta Jeremias 35 e no versículo 15 está escrito: vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um de seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. É vontade de Deus a nossa conversão. E a conversão, ela gera frutos. Aquele que matava não mata mais, quem roubava não rouba mais. É uma nova vida. Se converter é parar, ouvir a palavra e retornar até a presença de Deus. Permita ao Espírito Santo do Senhor semear em teu coração a palavra do Eterno. Eu encerro dizendo no Salmo 107 e no versículo de número 20: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Deus quer te livrar de um coração ferido. Deus quer sarar o teu coração, e Ele vai fazer isso através da sua palavra. Glória a Deus. Muito obrigado por você chegar até o final deste vídeo, ouvindo esta palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Não se esquece de deixar o seu like. Não se esquece de colocar aqui embaixo o seu comentário. Isso é muito importante para a transmissão deste vídeo. Pega o link e compartilha com seus grupos, nas suas redes sociais. Vamos fazer essa mensagem chegar também a outras pessoas. Você conhece alguém que está com o coração ferido? Leva essa mensagem também para esta pessoa. E, finalmente, nós estamos com o objetivo de alcançar pelo menos 1000 inscritos até o final deste ano de 2025, e para isso eu conto com a sua inscrição. Clica aqui embaixo, se inscreva nesse vídeo. Deus abençoe sua vida e até a próxima transmissão. Paz do Senhor.